Bom, agora o Norberto vai conversar com a gente a respeito do que ficou combinado no anterior, no bloco anterior. Ele vai nos explicar que o Bumba Boi, né, ele foi apresentado, os maracás foram tocados pela primeira vez, antes mesmo do que aqui no Maranhão, eles foram apresentados no Museu do Louvre. Como eu falei, a França equinocial ela pegava do Ceará até os confins, né? No caso daqui para lá, até o Pará, até o Amazonas, até as Guianas, até porque Daniel de Latouche é o descobridor das Guianas em 1604, na primeira viagem dele para as Américas. E esses índios foram levados para lá, representando partes da França equinocial. Nós temos, por exemplo, esse que está bem aqui atrás, que é Luiz Henrique, que ele era do Mucuripe, ele era de Fortaleza. Você tem o primeiro lá, que é Luiz de São João, aliás, esse do meio, que é do Vinhais Velho. Ele do Vinhais Velho. Então, são de várias partes. Aqui para trás nós temos do Pará. Então, onde tinha a França equinocial, ele levou um representante. Isso é bem curioso, isso é bem interessante. E esses índios, os que estão aqui para a minha esquerda, eles acabaram morrendo. Infelizmente, não se adaptaram. Enquanto o negro tinha o banzo, que era a saudade, aquela coisa da sua terra natal na África, eles tinham tipo um banzo também, a saudade das tribos aqui. Também a questão do frio, outros problemas, acabaram morrendo lá. Receberam nomes de pessoas importantes da França. Antônio, Francisco e Tiago, Jacques e Tiago. E esses aqui sobreviveram, voltaram para o Maranhão, mas antes eles prestaram honras e homenagem ao rei menino, Luís XIII. Se ajoelharam perante Luís XIII e a rainha regente Maria de Médici. Receberam roupas francesas, receberam joias, receberam comendas, receberam esposas francesas, vieram casados para o Maranhão com francesas, né? Que é uma coisa muito curiosa. E aqui tem representante, como eu falei, do Vinhais Velho, que era um núcleo, a aldeia de Ussaguabá, e pessoas que formavam a França equinocial. Eram 7 índios, um ficou lá, 3 morreram e 3 voltaram para cá. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Adelmo, ele fechar aqui um pouco, porque eu achei aqui uma coisa interessante. O nome é em francês, Louis Henri, e o nome original em tupi, né? O Aroio, o Aroio. O Aroio, né? Esse aqui é Louis Marie, Itapocu ou Itapoco. E aqui Louis de la Sandin, o Sandin, Iapuí. Iapuí. Louis de la Sandin. Iapuaí. Luís de la Saint-Jean, Luís de São João. Por que Luís de São João? Porque foram batizados, se ajoelharam perante o rei no dia de São João, 24 de junho de 1613, lá na Igreja dos Capuchinhos e no Louvre. Fizeram... E foi quando eles tocaram os maracás, isso, que é a nossa primeira manifestação, nosso primeiro São João, como a gente chama, foi lá, que foi totalmente diferenciado, né? E esses índios foram a embaixada que fez essa relação, essa vassalagem com o rei da França, que era um rei menino. Na época, tinha nessa época 12 anos, 12, 13 anos. O rei Luís XIII, que ia se casar no ano seguinte com Ana d'Áustria de Espanha. Antônio Norberto, falemos agora sobre essa questão que eu acho interessante, muito pouca gente sabe. Aqui teve um período, um momento em que houve uma pujança econômica, uma pujança financeira, uma pujança produtiva. Você pode também nos falar a respeito disso? Sim, perfeitamente. No caso, São Luís, no século XIX, desde o século anterior, o século das luzes, quando a gente saiu do medievalismo, a gente começou a galgar outros espaços, além do espaço da igreja, a gente começou a crescer. E aí chegou o período dos anos 1700, que é o século das luzes, né? Que é o século do iluminismo. E o século do iluminismo, a gente tirou de letra aquele século, porque a gente se dedicou às letras a partir daí. O Marquês de Pombal, essa grande figura do mundo português, ele que tem uma estátua belíssima na Avenida da Liberdade, lá em Lisboa, quem conhece,
ele fez a mudança de Portugal e suas colônias. E no Maranhão, ele implantou a Companhia de Comércio a partir de 1755. A Companhia de Comércio aqui em São Luís do Grão-Pará e Maranhão. A partir daí, ninguém segurou mais o Maranhão. O Maranhão, que era uma coisa tímida, casa de palha, de não sei o quê, a gente passou a ter sobrados a partir daí. Então, os sobrados vêm a partir dessa época e a pujança foi só crescendo, porque logo em seguida teve uma lei também provincial que mandou os filhos do Maranhão estudar na Europa, não só de São Luís, da Baixada, de Viana, de Caxias, de Alcântara e de várias outras partes foram estudar na Europa, estudar em Lisboa, estudar em Coimbra, estudar em Paris, Montpellier, Marsella, estudar em Liverpool, estudar em Londres, Estados Unidos. Então, a partir daí, a gente trouxe o grande capital intelectual e implantou aqui. A gente trouxe a riqueza aqui e implantou e fez uma civilização. Um pedaço da Europa era aqui no Maranhão. O Maranhão, São Luís e outras cidades, Caxias também, eram locais. Alcântara também. Alcântara rivalizava diretamente. São Luís tinha a vantagem de ser o centro administrativo, mas Alcântara tinha uma produção graúda de algodão e de outras riquezas lá, que trouxe uma elite muito forte também, né? E a gente vivia um pedacinho da Europa. Aqui nós tínhamos aqui companhias de teatro, frequentemente nosso Teatro União, depois Arthur Azevedo, né? Foi um palco de riquezas intelectuais. A gente tinha uma colônia francesa que tinha comércio aqui na Rua Grande, que era o Caminho Grande, que passava e chegava até no Anil, cortando o Areal, que é o Monte Castelo. Então a riqueza vinha por lá. E a gente tinha também uma colônia inglesa que vendia o conforto das máquinas. E esses dois tinham os sítios dele ali para o lado do Areal, que é o Monte Castelo, e negociava bastante aqui em São Luís. A gente tinha portugueses de peso, como José Gonçalves da Silva, o homem mais rico do Maranhão no seu tempo, emprestava centenas de contos de réis para o Estado, ele emprestava para a província na época. A gente tinha Ana Jância, a rainha do Maranhão, pessoa influente, para lá de influente, poderosa, tinha a maior quantidade de escravos, talvez, do Maranhão. Antônio José Poça de Côvodo, um português também muito poderoso, ligado diretamente ao imperador. A gente vivia um pedaço da Europa aqui. Tudo chegava primeiro em São Luís. O cinema, por exemplo, foi criado em Paris em 1896, 2 anos depois já estava em São Luís, antes mesmo de que nas grandes capitais do Brasil. É uma coisa até curiosa. O bonde, energia elétrica, academia de letras, biblioteca, tudo chegava primeiro aqui, porque aqui era o ponte, era ligado diretamente à Europa. Então a gente tinha essa vantagem, a gente chegou a ser a 4ª cidade do Brasil, porque a gente vivia ligado ao conhecimento. Qual a razão da debacle? Interessante, eu gostei do debacle, viu? Nós fomos perdendo por uma série de motivos. O mundo mudou, evidentemente, a gente ficou se perder um pouco no tempo. Por exemplo, aqui tinha um cidadão europeu que chegou aqui, desde menino morava aqui, que ele era da Dinamarca. E ele dizia aqui para nós, ele chegou a ser presidente da Associação Comercial do Maranhão, evidentemente quando adulto, né? E ele dizia que a gente tem que se preparar para a mão de obra livre, porque a gente era acostumado com a mão de obra escrava, e a gente nunca se preparou para isso. Veio o fim da escravidão, a gente não... veio logo em seguida, no ano seguinte, a República, e uma série de mudanças que o mundo passava e o Brasil passava. A gente começou a quebrar com a Guerra do Paraguai, 1860 e pouco, 70 e pouco, foi quebrando, 80 e pouco, fim da escravidão. Então foi um momento difícil que a gente não soube se reinventar. Outros lugares, sim, São Paulo e Rio de Janeiro se industrializaram, a gente se industrializou, mas sem saber, porque não se faz um industrial da noite para o dia, e a gente que era agrário não soube investir nesse mundo de mudança, de refazer, de trabalhar manufaturas, a matéria-prima e produzir coisas acabadas. A gente não conseguiu como os outros lá conseguiram. A gente tinha grandes empresas, grandes indústrias aqui, é bem verdade, tecido, cânhamo e uma série de outras coisas, porém a gente não soube fazer como a concorrência lá fora, e a gente foi decaindo, foi se distanciando da Europa e sendo absolvido pelo governo central do Brasil. É ruim o governo? Não, o governo tem a realidade dele, mas a gente esqueceu o caminho das luzes, a gente esqueceu aqueles que nos enriqueceram um dia, e aí a gente foi se empobrecendo.